Prédio de 12 andares, escondido dentro do Cristo Redentor. E quase ninguém faz ideia disso, mas isso é só o começo. Porque o rosto da estátua foi esculpido por um romeno que nunca viu o Brasil. As mãos foram feitas por outro artista em outro país, e o homem responsável por projetar tudo isso morreu antes de ver a obra pronta. E quando você começa a juntar esses detalhes, o Cristo Redentor deixa de parecer uma simples construção e começa a parecer algo improvável demais para ter dado certo. Essa é a história real de como uma das estruturas mais famosas do planeta foi construída. E por quê? Quanto mais você entende o que aconteceu ali, menos aquilo parece possível. Tudo começou com uma ideia que quase desapareceu completamente. Em 1859, um padre francês chamado Pierre-Marie Bosse olhou para o topo do Corcovado, uma montanha com mais de 700 metros de altura, e imaginou um monumento religioso naquele lugar. Na época, isso era praticamente impossível. A ideia foi registrada e esquecida por décadas, e se tivesse continuado assim, o Cristo Redentor nunca teria existido. Mas em 1920, algo mudou. A ideia voltou, e dessa vez, com força suficiente para sair do papel. O Círculo Católico do Rio lançou uma campanha chamada Semana do Monumento, com um objetivo simples: arrecadar dinheiro e apoio popular. E funcionou. Mais de 22 mil mulheres assinaram uma petição pedindo a construção. Mas havia uma condição que mudava tudo. A obra não receberia dinheiro do governo. Ela seria construída apenas com doações. Ou seja, aquilo não era só uma construção. Era um movimento. Mesmo assim, nem todo mundo concordava. Líderes religiosos chegaram a criticar o projeto publicamente, dizendo que aquilo era idolatria e que o dinheiro deveria ser usado em causas sociais. O Cristo Redentor não foi um consenso, foi uma decisão. E decisões assim quase sempre parecem erradas, até darem certo. Em 1922, foi aberto um concurso para definir o projeto. E o vencedor foi um brasileiro, Heitor da Silva Costa. Mas o que ele estava tentando fazer não era comum. Era algo que nunca tinha sido feito naquela escala. E foi nesse momento que o projeto deixou de ser nacional e se tornou internacional. Enquanto Heitor coordenava tudo no Brasil, engenheiros e artistas trabalhavam à distância. Na França, o escultor Paul Landowski era responsável por criar a cabeça e as mãos da estátua. E tem um detalhe que muda tudo. Ele nunca pisou no Brasil, nunca viu a estátua pronta. Mesmo assim, criou algumas das partes mais importantes dela. E o rosto, aquele rosto que o mundo inteiro reconhece, foi esculpido por outro homem, um artista romeno chamado Georg Leonida, premiado, talentoso e praticamente esquecido pela história. Enquanto isso, alguém precisava garantir que tudo aquilo não desabasse. Essa responsabilidade ficou com o engenheiro francês Albert Cacot. Agora pensa nisso por um segundo. Um brasileiro liderando o projeto, franceses criando partes da estrutura, um romeno esculpindo o rosto, vários países, trabalhando em uma única estátua, sem nunca estarem no mesmo lugar ao mesmo tempo. É aqui que tudo começa a parecer improvável, porque o Cristo Redentor não é o que parece, ele não é uma estátua sólida. Na verdade, ele é praticamente o oposto disso. Por dentro, ele funciona como um prédio, uma estrutura de concreto armado com 12 andares. Sim, 12 andares, e a maior parte da estátua é oca. Existe uma escadaria interna que sobe por dentro da estrutura,
até chegar perto da cabeça. O ponto central da construção, conhecido como coração, fica no 9º andar. Além disso, a estátua foi construída com uma leve inclinação para frente, cerca de 5 graus. E isso não foi um erro, foi uma decisão calculada, porque no topo do Corcovado, os ventos podem ultrapassar 100 km por hora, e essa inclinação ajuda a estrutura a resistir. Tudo isso sendo feito na década de 1920, quando o concreto armado ainda era novidade no Brasil. Agora imagina a logística disso tudo. A cabeça da estátua foi construída na França, dividida em dezenas de partes. As mãos também. Tudo atravessou o oceano. Só a cabeça pesa cerca de 30 toneladas. E quando essas peças chegaram ao Brasil, o maior desafio ainda estava por vir. Levar tudo até o topo da montanha. Os materiais subiam usando um trem, o mesmo que existe até hoje. A água precisava ser bombeada de centenas de metros abaixo, e o espaço de trabalho era mínimo, um canteiro com cerca de 15 metros de diâmetro. Agora vem o detalhe que realmente mostra a escala da obra. O revestimento da estátua foi feito com pedra-sabão, mas não em grandes blocos, em milhões de pequenos fragmentos, cerca de 6 milhões de peças, cada uma cortada, posicionada e colocada manualmente, uma por uma, no topo de uma montanha, durante 5 anos, sob calor, vento, chuva e altura extrema. Quase 1000 pessoas trabalharam ali, e mesmo assim, nenhuma morte foi registrada, nenhum acidente fatal. Para a época, isso simplesmente não faz sentido, e mesmo depois de pronta, a estrutura nunca precisou de reparos estruturais, apenas manutenção, como se tivesse sido feita para durar muito mais do que o esperado. O Cristo Redentor foi inaugurado em 1931, com 38 metros de altura, de braços abertos sobre o Rio de Janeiro. Décadas depois, seria reconhecido como uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Mas talvez o mais impressionante não esteja na altura nem na engenharia. Está na forma como tudo foi feito, pago por doações, projetado por alguém que nunca tinha feito nada parecido. Construído com partes feitas em países diferentes, com o rosto criado por um homem que o mundo quase esqueceu, e montado peça por peça, por pessoas anônimas no topo de uma montanha. E agora, toda vez que você olhar para o Cristo Redentor, você não vai mais ver apenas uma estátua. Você vai ver um dos projetos mais improváveis que já deram certo, porque no final, o impossível não foi construído por uma nação, foi construído por pessoas. Hoje o Cristo é uma maravilha do mundo, mas sabendo que ele foi feito com doações, peças de vários países e sem nenhum acidente fatal em uma altura dessas, você acha que foi apenas competência humana ou existia algo a mais guiando essa obra? Comenta fé ou engenharia aqui embaixo.